Sabemos, ó Deus, onde o teu povo está, ali acontecem sinais e maravilhas, ali acontecem, ó Deus, sinais e prodígios, e o teu Espírito Santo está neste lugar, e nós aqui convocamos o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Senhor, traz cura para a tua igreja, traz uma unção de cura sobre nós, e que nós possamos, ó Deus, experimentar dias de cura, manifestação dos seus sinais, manifestação do seu poder. Espírito Santo, haja livremente neste lugar, haja com poder neste lugar, todo elo seja quebrado, Senhor, todo ataque seja agora dissipado, e nós consagramos as nossas emoções, consagramos a nossa mente, o nosso coração, os nossos ossos, os nossos órgãos, todos os nossos, tudo que funciona no nosso corpo, Pai, nós entregamos ao Senhor, e sabemos, ó Deus, que o Senhor nos fez perfeitos, o Senhor nos formou perfeitamente, e nós queremos reivindicar e tirar da mão de Satanás tudo aquilo que ele tem nos roubado nesses dias, em nome de Jesus. E você crê, toma posse, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Se você depois tiver um sinal de cura, procura o pastor Carlos ou qualquer um dos nossos pastores e dá um testemunho para nós do milagre do Senhor. Amém? Amém. Cadê essas crianças? Sobe aqui. Então, irmãos, você pode se assentar. Talvez você estava com sintoma agora, né? Talvez você tenha passado por isso. Hoje você estava até bem, mas talvez você veio para cá mesmo com sintoma. Uma dor de cabeça forte, uma dor na coluna forte, um incômodo no corpo, alguma coisa acontecendo. E nessa oração você sentiu o alívio de Deus, a presença de Deus aí. Tem alguém que sentiu? Levante sua mão, deixa eu ver. Olha aí, várias mãos, vamos contar? 1, 2, 3, parece que lá no fundo tinha também 4, 5, ali 6, quem mais aqui? 7, olha que bênção. Eu também senti alívio aqui na minha lombar, né? 8, tem mais alguém aí? É isso, vamos aplaudir a Jesus bem forte, pastora Beth também, glória a Deus, glória a Deus. Gente, e a Alissa falou que o meu look está extraordinário, não foi, Alissa? Não falou? Não, o look do pastor está extraordinário. A Lorena falou assim para mim, pastor, o senhor veio com as cores da igreja, né? O senhor, né? A Lohane virou para mim e falou assim, o senhor já veio com as cores da igreja, né? Eu falei, pois é, eu nem pensei nisso. E na verdade, irmãos, graças a Deus pela vida da Sandra e da Giovana. Eu vou colocando qualquer roupa, a Sandra fala, coloca aquela. Eu falo, papai, eu não gosto de trocar de roupa. Ela fala, coloca aquela, e eu vou e coloco. Aí a Giovana chega e fala assim, essa camisa bate com aquela calça. Então, para mim não tem elogio nenhum, são essas princesas aí que Deus colocou na minha vida, né? Então quem que vai fazer uma oração? A Alissa, a Laura e a Yasmin. Vem para cá, as 3, vem para cá, as 3. A Alissa, a Laura e a Yasmin. Então nós vamos ouvir a oração das 3. Liz, você passa para a Laura, Laura, você passa para Yasmin, tá? Que sol forte hoje, né, Yasmin? Que sol forte, vamos lá. Vamos orar. Papai do céu, obrigado por essa minha vida, que abençoe cada pessoa. Por favor, Deus, em nome de Jesus, que você derrama nessa oração o sangue sobre a gente. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Obrigado para essa igreja. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, muito obrigada. Agradeço por esse dia, que esse dia seja abençoado pelo Senhor. Agradeço pelas pessoas doentes. Cura, Senhor, cura, Senhor. Cura as pessoas doentes. Em nome do Santo, Senhor, amém. Gente de Deus, você sabe o que eu estou pensando? Nós vamos ter que fazer, criar, construir, edificar uma igreja para as crianças. Uma igreja para as crianças. Vai ter que ter a igreja das crianças.
El Shaddai Kids, vai ser demais. Duduzão, sobe aqui. Senhor te abençoe. Fale conosco através da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem um microfone aqui, ei, som, 2. Glória a Deus. Glória história. Ei, som, obrigado. Aleluia. Vai dar certo. Tá chegando. Eu já gosto de conversar gesticulando, né, Jorge? Você amarrar, eu não conversa. Então, glória a Deus, criançada tá indo, aleluia. Ainda tá dando um pouquinho de interferência, não tá? Isso. Aí, melhorando. Irmãos, muito feliz de estar aqui. Assim, tá tudo preparado nessa manhã. Eu fico assim, impactado com o amor, com a misericórdia de Deus, porque desde o momento que eu cheguei aqui, eu estou vendo Deus trabalhando dentro daquilo que eu preparei para falar. Quando o Lucas abriu a reunião, algumas coisas que ele falou faz muito sentido dentro dessa palavra. Quando ele fala que o aprendizado ele te informa, mas o conhecimento ele te transforma. E isso é uma verdade. E o conhecimento ele vem através da intimidade. Isso é fato. Ninguém te conhece mais do que o seu cônjuge, não é verdade? Porque ele está com você o tempo todo, ele te conhece as suas imperfeições. Está ali, então dentro de casa são as pessoas que mais nos conhecem. Não é aqui dentro da igreja, aqui dentro da igreja só tem santo aqui, né, irmãos? Só tem santo aqui dentro da igreja, só gente boa. Mas dentro de casa são os maiores desafios, mas o conhecimento ele vem através da intimidade. E é sobre isso que eu quero falar, é sobre intimidade. Deus tem falado comigo sobre esse tema no meu tempo de oração. São 3 palavras que Deus tem colocado muito forte no meu coração quando eu tenho tido o meu momento de oração. Primeiro, intimidade. A segunda é santidade. E a terceira é autoridade. Essas 3 coisas têm queimado no meu coração, porque eu entendo que é uma evolução. A intimidade, ela vai trazer santidade. E daí por diante, depois da santidade, você está credenciado, você vai ser revestido de autoridade. Então essas 3 coisas caminham juntas. E por isso que eu tenho sentido muito forte em Deus. E eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, fala comigo. Eu preciso dessa intimidade. Sabe, eu preciso alcançar, eu preciso trilhar esse caminho da santificação. Porque como é importante para nós, filhos de Deus, ter autoridade. Nós vamos discorrer sobre isso para que possamos entender, né, o que significa essas 3 palavras e como que elas caminham juntas. E tem um chamado de Deus para nós, eu quero que você abra comigo em Apocalipse capítulo 4. Aqui é uma experiência, é um chamado de Deus para João. Capítulo 4, nós vamos ler o verso 1. Os irmãos podem ir projetando à medida que eu for falando, se puder ir projetando as passagens, melhor ainda. Mas aqui é uma visão do trono do céu, depois das cartas que são escritas às igrejas. O Senhor, ele faz um convite para João, e eu entendo que esse convite é para mim e para você também, é um chamado para nós como igreja. A Bíblia diz assim, olha, quando Jesus ficou sabendo... Não, é Apocalipse, né? É Apocalipse, né? Apocalipse 4. Eu falei, João? Então... Vocês me desculpem, então. Porque a experiência foi João, irmãos. Foi João que teve a experiência. Olha lá, depois dessas coisas. Irmãos, repare que o versículo começa depois dessas coisas e ele termina como? Depois dessas coisas. Então, depois dessas coisas, olhei e eis que diante de mim havia uma porta aberta nos céus. Olha só, irmãos, uma porta aberta nos céus. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, lá no início, como de trombeta, disse, suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas.
Algumas traduções vão dizer, suba aqui, suba para cá. Eu quero que você guarde essa palavra, é isso aqui, ó. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento maravilhoso aqui na tua casa. Obrigado, Jesus, que desde o início dessa reunião, o Senhor tem falado conosco. A tua palavra flui aqui de uma forma perfeita, de uma forma plena. Nesse lugar nós temos liberdade, porque em Cristo nós já somos livres. Nós tomamos posse dessa liberdade, meu Pai. E nós queremos agora desfrutar desse banquete que é a tua palavra. Nos dê atenção, nos dê, ó Deus, aqui foco, que nada venha roubar a mensagem do Senhor no nosso coração. Esteja aqui conosco, meu Pai, traga revelação, direcionamento, meu Pai, aqui para a tua igreja, em nome de Jesus. Então, irmãos, aqui é um chamado. O tema da palavra até que eu coloquei é suba mais alto. Ele disse, olha, suba para cá. Ele está convidando, João. É literalmente um chamado, sobe aqui. Então, antes de mostrar revelações, Deus chama João a um novo nível. E é isso que Deus está convidando a nós como igreja, a alcançar um novo nível. Nós almejamos níveis maiores, isso é natural. Nós possamos crescer enquanto família, enquanto profissionais, na nossa vida emocional. Irmãos, mas nós precisamos querer mais na nossa vida espiritual. Gente, eu fiquei tão maravilhado quando eu vi essa canção que as meninas tocaram aqui, sabe? Eu tenho tanta fome, eu tenho tanta sede, porque está totalmente ligada a essa mensagem aqui, irmãos. É a presença de Deus. É sobre subir mesmo para a presença, para o monte do Senhor. Você vê que Deus não revela tudo ali no nível em que nós estamos, mas Ele nos chama para subir, porque nós entendemos que isso é um processo. E o chamado de Deus, quando Deus chama alguém, irmãos, nunca é para permanecer no mesmo lugar. Nunca é para viver a mesma vida. Quando Deus chama alguém, irmãos, é para transformar. Quando Deus chama alguém, é para mover. Deus não chamou João e deixou onde ele estava. Deus chama João e fala assim, sobe para cá. Sobe para cá. Você vê quando Jesus ele vai enviar os discípulos, finalzinho ali do capítulo 28 de Mateus, ele fala assim, olha, ide. Por que Deus está falando isso, irmãos? Porque esse é o chamado de Deus, é que nós saiamos do lugar onde nós estamos. Nós saiamos da nossa vida de conforto, nós saiamos da mentira, do engano, da vergonha, e que possamos entrar no novo nível em Deus. Por isso a palavra para nós hoje é, saia, suba. Pedrinho compartilhou sobre Abraão aqui, irmãos. Gênesis capítulo 12, o que Deus falou para Abraão? Abraão, saia! Saia daí. Abraão tinha uma vida confortável. Abraão era um cara consolidado. Por que Deus está falando para Abraão sair? Por que Deus traz essa direção para ele? Para que ele pudesse viver algo maior. Então, quando Deus te chama, quando Deus quer mexer com você em alguma área, é porque Ele quer te levar a um lugar maior. Então, nós precisamos estar abertos para isso, irmãos. Eu sei que é difícil, tudo que traz mudança, traz desconforto. Você acha que foi tranquilo para Abraão, irmãos? Claro que não. Irmãos, esse homem passou por lutas dificílimas. Ele sofreu perseguição, irmãos, ele passou por apertos na sua caminhada. Mas Deus colocou ele no lugar maior ou não? Através dele, todas as famílias da terra são abençoadas. Então esse homem, ele alcançou, olha só Moisés, pensa em Moisés, irmãos. Deus tirou ele do conforto do deserto para libertar uma nação. Libertar uma nação. Para que ele pudesse sair. Os discípulos ali, pescadores de peixe. Jesus tira eles de pescadores de peixe para pescar homens. Para que isso, irmãos? Para que eles pudessem viver algo maior. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, irmãos. Por que Deus está nos chamando para subir? É para que eu e você possamos viver algo maior. Tem coisas de Deus, tem segredos de Deus, tem revelações de Deus para nós. Mas isso acontece para quem busca. O chamado de Deus, ele nunca é estático, ele sempre é dinâmico. Tem que movimentar, senão não vai acontecer, irmão. Se você não movimentar, as coisas não vão fluir.
E nesse processo o objetivo aqui não é simplesmente sair de um lugar físico, de um lugar para o outro, mas às vezes é sair de uma mentalidade pequena, medíocre, uma mentalidade antiga, para que nós possamos viver o novo de Deus. Tem coisa na nossa vida, irmãos, que precisa ser desbloqueada. Tem coisa na nossa vida que está travando. Alguns ainda são travados no passado. Alguns ainda não conseguiram se perdoar. Alguns ainda não romperam com algumas cadeias do pecado. Então nós precisamos desbloquear, nós precisamos buscar ajuda. Porque quem vive algo maior, irmãos, aqueles que desfrutam, aqueles que buscam mais, aqueles que são mais determinados. Então nós precisamos mudar, é a nossa mentalidade, é o nosso jeito de pensar, é o nosso jeito de agir, é o que sai da nossa boca. Muitas vezes nós falamos coisas negativas o tempo todo, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Irmão, sabe quem que te limita? Você mesmo. É você mesmo. Você é o seu maior adversário, é você. Então, esse é o chamado de Deus para nós. Porque quando eu desfruto, quando eu entendo isso, quando eu subo para a presença dele, eu começo a ter experiência. Irmãos, quando eu vejo Isaías capítulo 40, verso 31, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles voarão como águia. E aqui está falando de quê? Das alturas. Aqui mais uma vez, Deus está convidando o homem para experimentar algo maior. Deus tem o chamado assim como a águia voa acima da tempestade, para que nós possamos subir espiritualmente. Em todo o tempo, é de Gênesis a Apocalipse, irmãos, esse é o convite de Deus. Se você vai no livro de Salmo, capítulo 24, quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem vai entrar no santo lugar? Aqueles que têm mãos limpas, um coração puro. Mais uma vez um desafio para nós, mas aqui tem condições. Aí já mostra que não é de qualquer jeito, porque precisa ter mãos limpas. Vai falar de santidade. Um coração puro vai falar de intimidade. Existem algumas condições. Se você for em Êxodo capítulo 24, Deus levantando Moisés, irmãos, 24 verso 12. A primeira coisa que Deus fala para Moisés, quando Deus chama Moisés, Moisés, suba ao monte. Suba ao monte. Então, antes de receber a autoridade para conduzir o povo, irmãos, Deus chamou ele para o monte. Para o monte. E é aí que está o convite de Deus para nós. E hoje o Espírito Santo está fazendo esse chamado para a igreja, o mesmo de Apocalipse, capítulo 4, verso 1. Suba para cá. Saia do lugar aonde você está. Vamos elevar um pouquinho mais esse nível, irmãos. E o nível só é elevado na presença de Deus. Se você quer autoridade de verdade, você precisa conquistar. A autoridade não cai do céu, irmãos. Você precisa trabalhar, você precisa se esforçar. Vai boca no pó. É renúncia, é resiliência, é entrega. Não é assim, às vezes você questiona, duas pessoas não me respeitam. Eu vou falar as coisas, irmãos, mas você tem que adquirir. A sua vida não está condizendo com aquilo que você prega. As suas atitudes estão falando mais do que as suas palavras. Então, para que você adquira autoridade, irmãos, isso é adquirido com esforço. É com esforço. Até porque para subir um monte é difícil, não é? Para subir um monte é difícil. Quando Deus fala assim, Moisés, suba ao monte. Facinho, né? Não é não. Deus convidou esse homem para subir ao monte, porque há mais coisas a ser reveladas. Sabe, Deus vai se revelar àqueles que querem mais. Porque você vai poder dar só aquilo que você tem. Se você tem fogo, você vai incendiar, amém? Mas se você não tem nada, você não vai espalhar nada. Você não tem nada para oferecer. Você não distingue em nada dos demais. Às vezes aonde você está, no local que você trabalha, você é igual a todo mundo. As pessoas não enxergam em você uma diferença. As pessoas não enxergam em você uma esperança. As pessoas nem te respeitam mais. Você chega lá, elas continuam falando besteira, continuam xingando, continuam tudo. Mas se você tem autoridade, irmãos, quando você chega, eles ficam envergonhados. Envergonhados. Você não viu quem chegou, não? E é sobre isso que eu estou falando.
É das pessoas respeitarem mesmo. Cuidado para abrir a boca para falar alguma coisa quando eu estou presente. Mas isso é adquirido em Deus. Então nós não podemos perder a nossa identidade e se manter firme, porque a autoridade ela vem com constância. É todos os dias, é o tempo todo. Está difícil, está doído, está complicado. A estrada está longa, mas continua, porque a autoridade de Deus está sendo derramada sobre a sua vida. Continua. Então esse é o chamado de Deus. É para que tenhamos uma intimidade verdadeira, uma santidade real e uma autoridade legítima. Amém? Deus não revela os segredos para aqueles que estão no vale da distração, mas é para aqueles que estão no monte da presença. O vale da distração é um lugar baixo. O vale é um lugar onde nós temos a nossa visão limitada. O vale é onde a minha tendência é olhar para a circunstância. Para quem está no vale, a tendência é olhar para os homens, é procurar defeito. É diferente, irmãos. No vale, o coração fica dividido, porque você fica distraído com várias tarefas, com várias coisas, a sua agenda é lotada. Você está intertido com as redes sociais, você não percebe, mas são horas, correndo o dedinho e vendo. O vale da distração está te roubando um monte da presença, irmãos, e nós não estamos percebendo. Estamos envolvidos com os prazeres passageiros, com as correrias. Lucas capítulo 10, você vê Marta correndo de um lado para o outro, Jesus está lá, irmãos. A presença está dentro da casa dela, mas ela está correndo de um lado para o outro, desesperada, porque ela está no vale da distração, ela não conseguiu perceber a presença de Deus. Se você vai em Emaús, irmãos, os dois discípulos caminhando com Jesus, Jesus está do lado dele, a presença do lado deles, mas eles não perceberam a presença porque estavam no vale da distração. No vale da distração. Irmãos, o vale, ele produz crentes superficiais. O vale, as pessoas são facilmente abaladas pelas circunstâncias. Você quer ver uma pessoa que foi distraída, irmão? Sansão, um nazireu de Deus, um homem cheio de autoridade, um homem revestido, um chamado de Deus. Ele foi distraído por uma mulher chamada Dalila. Foi distraído. E aquilo foi o suficiente para derrubar aquele homem. Às vezes nós vemos pessoas firmes em Deus, pessoas que construíram uma história maravilhosa, mas porque entraram no vale da distração, perderam tudo. Estiveram conosco aqui, quem sabe, muito tempo, mas hoje não estão mais, porque deixaram de frequentar o monte da presença para ir para o vale da distração. E eu te pergunto nessa manhã, aonde você tem frequentado? Será que você gasta mais tempo no vale da distração ou no monte da presença? Aonde que eu tenho dedicado mais o meu tempo? E às vezes não são só pessoas, como ele foi distraído por uma mulher. Se você pega o jovem rico, irmãos, ele foi distraído pelas riquezas, pelas coisas desse mundo, e por isso ele deixou de seguir Jesus. Foi distraído, mas o monte da presença é diferente. Irmãos, o monte da presença é um lugar elevado. É onde se sobe com esforço, com intencionalidade, para ter uma visão mais clara, para ouvir a voz de Deus. Você já percebeu, quando você está num lugar elevado, você tem uma visão privilegiada? Quando você está num lugar alto, você consegue ver as coisas melhor? Eu mesmo, irmãos, quando eu vou assistir um jogo de futebol no estádio, eu estou na arquibancada, eu estou assistindo, minha visão está ali, ó, privilegiada. Mas quem está ali, né, pastor Horácio? Quem está ali, às vezes nós estamos lá, toca, o cara livrinho lá. Ele não tá, eu estou vendo, mas ele não está vendo. Porque quando eu estou, irmãos, no monte, eu tenho uma visão melhor, eu tenho uma visão mais clara, eu tenho uma visão mais limpa. Mas quando eu estou no vale, eu só enxergo a dificuldade, eu só enxergo a barreira. Então, no monte da presença, o coração, ele está inteiro no Senhor. Eu fico pensando, eu falei de Marta, né? No mesmo lugar, se Marta estava no vale da distração, Maria estava no monte da presença. Na mesma casa. Na mesma casa. Nas mesmas condições. Na mesma situação. Ela estava
no monte da presença, porque Maria parou tudo que ela estava fazendo para ouvir. Ela parou tudo para se dedicar ao Senhor. No monte da presença, vive com propósito, com sede, como foi cantado aqui, irmãos, eu tenho sede da presença de Deus. Independente das tarefas que eu tenho, eu tenho minhas obrigações com a minha família mesmo. Eu tenho as minhas obrigações com o meu trabalho. Isso tem que acontecer, nós precisamos dedicar, nós precisamos dar um bom testemunho. Nós precisamos ser diferentes, mas isso não anula a minha sede, a minha fome pelo Senhor, porque a minha fome, a minha entrega, o monte da presença é que vai me sustentar para suportar tudo isso, irmão. E o problema é que as pessoas têm anulado isso para tentar equilibrar stand para ti e ficam loucas, às vezes caem numa depressão, porque está esquecendo o monte da presença, que é onde você vai ser fortalecido. Nós temos falado sobre a tenda do encontro, que todos os dias nós estamos aqui, irmãos, já é uma questão de necessidade, é vida ou morte. Eu não posso abrir mão desse momento aqui. Como? É incabível pensar que tem um cristão que não tem uma vida com Deus, que não ora. Aí nós precisamos questionar a nossa fé. Eu preciso pensar para onde que eu estou indo, o que está acontecendo com a minha vida. É incabível isso, irmãos. Nós precisamos ver qual é o caminho que eu tenho trilhado. Porque o monte da presença, ele exige todo o tempo uma decisão diária. Sabe, de querer, de falar, às vezes eu não estou com vontade, mas eu vou orar. Nossa, eu estou cansado, mas eu vou pegar minha Bíblia. Às vezes eu vou ler ela em pé, eu vou ler ela caminhando, mas eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso. Sabe, irmão, tem que ter um esforcinho. Tem que ter uma entrega a mais. Cuidado. Se você já alcançou, irmãos, descer é fácil, não é verdade? Descer é fácil. Quando você vai para algum lugar, você olha assim, só descidas, né? Você vê só descidas, você fala assim, não, mas é tranquilo demais. Irmãos, porque assim, para subir exige entrega. Para subir tem esforço. Então nós precisamos pensar sobre isso. Nós vivemos num mundo onde as pessoas querem sim ter autoridade espiritual, desejam manifestar poder, milagres, influência, transformar ambientes, transformar pessoas, mas infelizmente poucos estão dispostos a percorrer esse caminho para adquirir autoridade. Porque o caminho para a autoridade, irmãos, é pesado. É pesado. Eu até já contei uma vez aqui, uma palavra do pastor Danilo, que ele terminou uma palavra no congresso e todo mundo ficou impactado, porque a gente sabe, né, o pastor Danilo é uma referência para nós, em termos assim, de conhecimento, e um homem muito inteligente. E aí chegou um camarada nele e falou assim, não, pastor, vem cá, me dá sua mão, pôs a mão dentro da cabeça, transfere tudo, pode transferir tudo para mim. Eu quero isso. Aí o pastor Danilo tirou a mão e falou assim, rapaz, vai trabalhar, bicho. Assim, vai trabalhar. É claro que ele falou no tom de brincadeira, mas porque não é simples. Um homem para chegar nesse ponto, nesse domínio, nesse conhecimento, nessa autoridade, é muito esforço, irmãos. Então, com Deus não existe atalhos espirituais. Com Deus existe processo. Porque Deus não entrega propósito a quem não aprendeu a permanecer em intimidade. Deus não vai entregar um propósito. Se você não aprendeu ainda a permanecer em intimidade, Deus não vai te entregar um propósito. Deus não derrama unção sem antes santificar, não tem como. Precisa haver uma santificação. Deus não confia a autoridade a quem não tem relacionamento. Como que você quer ser revestido se você não tem esse relacionamento? Se você... Opa, agora foi. Ó, melhorou. Então, irmãos, Jesus passou por esse caminho. Jesus sendo Deus. Se você for ver, Marcos capítulo 1, verso 35, ele se retirava para orar sozinho. Intimidade. Se você for em 1 João capítulo 3, verso 5, vai dizer que nele não havia pecado. Santificação. Ele passou pelo caminho de santificação.
E como eu disse aqui no começo da palavra, Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele foi revestido de autoridade. Então Jesus percorreu todos esses caminhos. Então é importante nós entendermos que a profundidade da sua intimidade é que vai determinar a grandeza da sua autoridade. Eu vou repetir para você. A profundidade da sua intimidade é que vai determinar a grandeza da sua autoridade. Porque assim como no crescimento natural, na fé, nós também passamos por alguns estágios. Primeiro deles, intimidade, o chamado para perto. Tiago capítulo 4, verso 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Eu tenho falado aqui de Moisés, Êxodo capítulo 33, verso 11. Se você for ver, Moisés falava face a face com Deus como quem fala a um amigo. Isso é o que, irmãos? Intimidade. E aí eu percebo que Moisés não recebeu instruções no meio da multidão, na muvuca, na bagunça. Aonde foi que ele recebeu, irmãos? Diga assim comigo, na tenda do encontro. Aí que foi a experiência dele. Porque ali é onde a nuvem descia. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que a intimidade, ela vai gerando sensibilidade. Antes de trazer a nuvem sobre o povo, porque a nuvem depois veio sobre o povo, Deus desceu sobre um homem que busca, que intercede, que se coloca na frente. Antes do povo ter a experiência, Moisés já tinha tido a experiência. Porque a tenda para ele, o monte para ele, era prioritário. Então, às vezes, nós queremos a glória coletiva, mas Deus está nos chamando para encontros pessoais. É um encontro pessoal. Nós estamos chegando na festa do tabernáculo, a cultura dos céus. Irmãos, está nas nossas mãos a implantação dessa cultura. Mas nós precisamos entender que a cultura dos céus, ela começa no seu quarto, no secreto. É ali que começa a cultura. Você não vai espalhar nada se você não adquirir. Intimidade fala de relacionamento profundo, de estar próximo. Fala de conhecer e de ser conhecido. É muito importante isso. Irmãos, desde o início, Adão, a Bíblia diz que Deus vinha ter com o homem quantos dias? Todos os dias. Deus vinha ter com Adão no Éden. A intimidade era algo natural. Tanto é que quando o pecado entra, irmãos, qual que é a primeira coisa? Qual que é a primeira consequência? O afastamento. Está vendo como nós precisamos tomar cuidado? É o afastamento. É a frieza, é a indiferença. Quando Moisés sobe no monte, ele não recebe apenas as tábuas. A Bíblia diz que ele subiu lá em Êxodo capítulo 24, verso 18, que ele ficou quantos dias no monte, irmãos? 40 dias no monte. É intimidade ou não é? 40 dias no monte, falando com Deus. Qual que foi o resultado disso, irmãos, quando ele desceu? Qual que foi o resultado? O rosto dele brilhou. Estava resplandecendo a glória de Deus, irmãos. A intimidade, ela transforma a aparência. Já viu que as pessoas, você olha assim, da vida que ela está levando, você fala assim, rapaz, você está diferente. Não é assim? Você está diferente, tem uma coisa diferente em você. Porque a glória de Deus começa a brilhar na sua vida. Então você precisa buscar essa intimidade. Sabe, a glória de Deus, ela transforma ambientes. Se você pensar em Davi, Atos capítulo 13, vai dizer que um homem segundo o coração de Deus, mas porque ele priorizava a intimidade. Se você vai em Salmo capítulo 27, uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar, para que eu possa morar todos os dias na tua casa, na tua presença. Esse é o clamor de Davi, essa é a busca implacável de Davi, é pela presença de Deus. E Davi nos ensina que a intimidade, ela não depende de posição, ela depende de desejo. É de você querer mesmo. O acesso é para todos. Eu não tenho essa intimidade, irmãos, começa a buscar.
Começa a buscar. Todos os dias. Deseja isso. Então nós temos primeiro a intimidade, que é o chamado para perto. Depois nós temos a santidade, que é a resposta ao chamado. 1 Pedro capítulo 1, verso 16 vai dizer: sede santos, como eu sou santo. A santidade é a consequência natural de uma intimidade genuína. Natural. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós percebemos aonde precisamos ser transformados. Quanto mais você busca a Deus, mais você vai descobrindo quais são as áreas que você precisa trabalhar na sua vida. Porque santidade não é perfeição. Nós sabemos que a palavra santidade é separação. Mas santidade, para que você entenda um pouco melhor, ela é um alinhamento com a natureza de Deus. A santidade, para quem quer avançar em Deus, irmãos, ela não é opcional. O convite para subir ao monte é para trilhar o caminho da santificação mesmo. Esse é o caminho. E é no campo da santificação que Deus forja o seu caráter, o meu caráter. É no campo da santificação que Ele vai matar o meu eu e o seu eu. É no campo da santificação que Ele fortalece a minha e a sua obediência. É na santificação. Quando você vê Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. A aba de suas vestes enchia o templo. Os anjos serafins, com 6 asas, com 2 tampavam o rosto, com 2 tampavam os pés, com 2 voavam. E todos diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então Isaías, contemplando, no momento de intimidade, ele fica incomodado, irmãos, porque ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você percebe que a intimidade revelou a necessidade de purificação. Então, quando eu desenvolvo a intimidade, irmãos, eu vou ficando constrangido. Eu vou ficando com vergonha. Eu falo assim: eu fazia, agora eu não faço mais. Eu não consigo mais viver essa vida. Eu não consigo ter dupla personalidade. Agora, para a pessoa que não pratica isso, é natural ela fazer tudo que faz lá fora e chegar aqui e viver normal. Chegar em casa, dormir, porque o pecado já faz parte da vida dela. Ela já aceitou isso. Mas esse não é o chamado de Deus. Volto a dizer: suba para cá. Como Deus falou para João: suba aqui. Vem para o monte. Sabe, santidade é posicionamento. Você vê José. Irmãos, José tinha intimidade com Deus. Deus falava com ele através de sonhos. Sonhos. Sabe, esse homem tinha uma experiência tremenda com Deus. Passou por perseguições. Gênesis capítulo 39, você vai ver ele sendo assediado pela mulher de Potifar. Mas aquele homem tinha um posicionamento, porque quando no caminho da santificação, não anula as tentações. As tentações vêm, elas nos perseguem. Então, ele foi tentado, mas a resposta dele no verso 9 do capítulo 39 é: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ou seja, santidade não é ausência de tentações, mas é decisões firmes diante delas. Com Daniel não foi diferente de seus amigos. Quando foi colocado um banquete, irmãos, para eles. E a Bíblia vai dizer que eles decidiram firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. É um posicionamento, não preciso nem falar de intimidade relacionada a Daniel, né, irmãos? Porque esse homem tinha uma vida totalmente rendida aos pés do Senhor. Experiências tremendas com Deus. E por isso ele tinha um posicionamento claro. Eles preferiam perder a vida do que perder a fé. Então Deus honrou essa posição. Deus deu para eles a sabedoria. E eles alcançou uma autoridade verdadeira e genuína. E agora, finalizando aqui, falando sobre a autoridade. O que é autoridade? É o resultado do processo. Autoridade é o resultado. Lucas capítulo 10 diz assim, verso 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ou seja, a autoridade é a consequência, irmãos, natural de quem anda em intimidade e vive em santidade. Então,
Nós já temos a palavra. Já foi disponibilizado para nós. Só que nós precisamos conquistar. Nós precisamos conquistar. Autoridade sem intimidade, ela se torna uma performance vazia. Não tem como. Assim como também autoridade sem santidade transforma em escândalo e queda. Uma passagem que Deus colocou muito forte no meu coração nesse aspecto de autoridade, e aí é um alerta para a igreja, é sobre os filhos de Seva. Se você for em Atos, se eu não me engano, eu não anotei, mas deve ser capítulo 19, havia ali uma pessoa possessa, e os filhos de Seva se aproximaram e declararam para aqueles demônios: olha, eu te ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, saia. Irmão, sabe o que aconteceu? O demônio deu um couro neles. Ele falou assim: olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. Vocês eu não conheço. Sabe, eles foram totalmente envergonhados. Totalmente envergonhados. Porque os demônios agiram com violência e eles foram embora pelados, nus. Porque quiseram exercer uma falsa autoridade. Por isso eu quero questionar você, irmãos, como que está a sua vida? Será que nós estamos preparados para exercer uma autoridade legítima? Como que está a minha e a sua vida? Será que nós não precisamos retomar o caminho, começar novamente? Sabe por quê? Porque a verdadeira autoridade espiritual, irmãos, ela não se impõe, mas ela se manifesta de forma natural. Você não tem que forçar nada, é natural. Você não precisa forçar ninguém. Sabe, Jesus, ele exercia por onde ele passava. Mateus capítulo 7, Jesus pregava, as pessoas ficavam assim atônitas. E eles diziam uns aos outros: olha, ele fala como quem tem autoridade. Mas eles não entendiam que a autoridade, Jesus era fruto da união constante com o Pai, da relação que ele tinha com o Pai. E que nós podemos adquirir, irmãos. E que Jesus deixou isso para os discípulos. Quando ele envia os discípulos, Jesus dá uma palavra de ordem para que eles fossem revestidos do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E depois que esses discípulos saem, eles começam a exercer essa autoridade. Olha em Atos capítulo 3, você vê Pedro e João entrando dentro do templo. E o paralítico pedindo esmola, e Pedro para, olha nos olhos dele e fala assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta agora em nome de Jesus Cristo. Irmãos, aquele homem foi curado imediatamente, porque ali estava uma autoridade legítima, verdadeira, concreta, fundamentada. Isso é autoridade. A cura foi tão forte, tão completa, irmãos, que aquele paralítico, ele não saiu andando, ele não saiu correndo. A Bíblia diz que ele saiu como? Pulando. Pulando, irmãos. Quando você machuca o pé, você demora um pouquinho para tomar ali os movimentos, irmão. Ele não, ele já saiu pulando dentro do templo. Então nós vemos aqui que aqueles homens, eles não só falavam de Jesus, mas eles carregavam com eles a autoridade de Cristo. E é isso que eu estou falando para vocês. Não é só sobre falar, não é só sobre pregar, mas é carregar junto com nós a autoridade de Cristo. Para que nós possamos, como igreja, exercer esse chamado de colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados em nome de Jesus. Sabe, de orar com autoridade. Irmãos, eu me lembro, um discípulo, o pai dele faleceu, e ele me chamou lá, e aí ele estava lá assim no pronto-socorro, ainda era ali, ó, na UPA, pronto-socorro bem simples ali, não sei se vocês vão lembrar. E eu cheguei, pastor Carlinhos, tinha só um lençol em cima do pai dele, porque tinha acabado de falecer mesmo. Aí eu falei assim: deixa eu entrar lá. Irmãos, mas eu estava numa fé tão grande. Hein, William? Eu vou orar. Deixa eu orar por ele. Não, ele morreu. Não tem problema. Eu creio na ressurreição. Irmãos, mas... E aí, o pessoal ficou meio assim assustado comigo. Ué, deixa esse menino orar. E eu era muito novo.
E aí ele falou, deixa esse menino orar. E eu entrei dentro do pronto-socorro, eles tiraram lá. Aí juntou, irmãos, umas 10 pessoas atrás de mim, assim. E eu coloquei a mão no pai dele, estava morto. Irmãos, eu comecei a clamar por vida. Vida, Senhor. Eu fiquei imaginando, irmãos, se esse homem levanta. Irmãos. Não. Tinha 10 assim atrás de mim. Eu falei, não vai ficar um. E eu com a mão nele assim, eu orava, Deus, traz vida. Levanta ele, eu creio na ressurreição. O Senhor é a ressurreição e a vida. Em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra. A última palavra do Senhor, irmão, mas eu orava. Irmãos, não aconteceu nada. Nada. O homem não mexeu. Morreu. Queridos, mas aquilo fortaleceu minha fé. Eu falei assim, gente, nossa, aqui parece que eu me senti diferente. Eu falei assim, o negócio está diferente. Não aconteceu, mas eu tive coragem. Então, irmãos, nós precisamos exercer isso. A igreja foi chamada para isso mesmo. Sabe, eu poderia muito bem, liga para o pastor. Não, sou eu que estou ali, eu vou fazer, ué. Eu posso fazer. Eu preciso exercer, porque isso vai ajudando a gente a criar um pouco mais de maturidade. Você quer uma autoridade diferente, igual a de Elias, irmãos? Elias, ele orava. Irmãos, e o céu abria. Ele orava de novo, o céu fechava. Isso é autoridade. Sabe, as pessoas não percebem porque era um homem de altar, um homem de obediência. E por isso, a voz dele era respaldada. Pode subir a equipe de louvor? Eu vou encerrar a palavra. Então, irmãos, nós precisamos trilhar esse caminho. Não é fácil. É muito desafiador. Sabe, você desenvolver uma vida de intimidade. Se você não tem orado, pelo amor de Deus, começa hoje, por favor. Porque senão daqui uns dias você nem está aqui mais. Começa hoje, vai para o seu quarto, fecha a porta. Se você for usar o celular, só se for para colocar a música, mas não fica orando perto do seu celular, não. Desconecta. Às vezes, você vai passar 5 minutos, 2 minutos, mas você já foi melhor que ontem. Daqui a pouco você vai passar horas e nem vai perceber, porque a presença de Deus, irmãos, ela é muito agradável. A presença de Deus, ela é transformadora. E o convite para nós nessa manhã é: saia do vale da distração e vamos todos para o monte da presença. Suba mais alto. Vamos um pouquinho mais. Às vezes você está no pezinho do monte, irmão. Vamos começar a subir hoje. Sabe, vamos começar a subir. Deus quer revestir você de autoridade, irmãos. Mas para você chegar lá, você precisa desenvolver a intimidade. Você precisa passar pelo caminho da santificação. Queridos, mas na hora que a autoridade vem, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Ele não precisava abrir a boca, só dele passar. A sombra dele curava as pessoas. O que é isso, irmãos? A autoridade. O poder de Deus é aquilo que habita nele. Fique de pé, vamos orar. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos orar para que o Senhor possa despertar a tua igreja. A começar de mim, Senhor. Desperta-nos, ó Pai. Nós queremos sair do monte da distração. Nós queremos sair da mentira. Nós queremos sair do engano. Nós queremos sair dessa vida fria. E queremos a partir de hoje, ó Deus, desenvolver uma relação firme, uma relação forte. Sair somente da margem ali do aprendizado,
mas ir para o conhecimento, como foi falado aqui, meu Pai, porque o conhecimento ele traz transformação. Nós te pedimos perdão como igreja, Pai. Nós clamamos pela misericórdia do Senhor sobre nós. Nos tire da margem da mediocridade e nos leve para a profundidade, meu Pai, a ponto de nós dizermos como Jó, que antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Nós queremos dizer isso, Senhor. Hoje os meus olhos te veem. Nós queremos estar no monte da presença todos os dias. O monte da presença é o melhor lugar, a tenda do encontro. Nós vemos em Moisés, esse homem se antecipou. Antes da nuvem vir sobre uma nação, ela veio sobre um homem. Um homem que entregou, um homem que acreditou, um homem que se entregava totalmente à tua presença. A glória do Senhor possa vir sobre nós. Nós queremos, meu Pai, trilhar esse caminho da intimidade. Nós queremos, meu Pai, estar na trilha da santificação todos os dias. Nos mostra, nos revela, nos incomode, até o ponto de nós ficarmos com vergonha. Por que eu estou fazendo isso? Eu preciso mudar, eu preciso agir diferente. Mexe conosco, Senhor, porque nós sabemos, se assim for, virá sobre nós uma autoridade legítima e verdadeira, uma autoridade que vai impactar a nossa casa. As pessoas vão te respeitar, as pessoas vão olhar para você e vão te respeitar. Aonde você passar, os lugares aonde você entrar, as pessoas vão te olhar com outros olhos, por causa da autoridade de Deus que está sobre você. Autoridade que vai impactar nações. Eu te pergunto, aonde está a sua credibilidade? É tempo de nós resgatarmos a nossa identidade em Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, mexe, nos tire da zona de conforto, Pai, mexe. Nada é mais importante do que a tua presença. Vamos declarar. Volto em tua presença. É isso. Aos teus pés é onde eu quero estar. Não há outro lugar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Os teus pés. Não vim atrás de bênção. Oh! Jesus, não deves nada para mim, Aos teus pés. mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só quero a ti, nada mais, Jesus. É o Senhor. Lamento Perdoe. por viver indiferente. Perdoe, Jesus. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Isso. Abro meu coração a ti. Ah, Lamento perdoe. por viver só pra mim mesmo. Essa manhã de conserto. Lamento De conserto. por não ver que és meu
posso ir embora sem fazer essa oração com você. Coloque a mão no seu coração. Essa pode ser a oração mais importante da sua vida. Essa oração pode mudar a sua história, pode mudar o seu destino. Eu vou dizer e você vai repetir comigo. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu escolho, Senhor, eu quero trilhar esse caminho, o caminho da intimidade, estar cada vez mais perto, cada vez mais próximo do monte da presença. Nos livre, Pai, do vale da distração. Nós queremos também, Senhor, trilhar o caminho da santificação, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E eu quero estar contigo todos os dias, porque a tua presença é tudo que eu preciso. Mas eu não abro mão da autoridade legítima e verdadeira sobre a minha vida, não para que o meu nome cresça, mas que o Senhor seja exaltado. Nessa manhã eu declaro que Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, com os olhos fechados. Só você que fez essa oração com fé, convidando o Senhor para fazer parte da sua história. Só você que fez essa oração pela primeira vez, crendo que vai começar um novo tempo na sua vida. Levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Amém. O Senhor te abençoe aqui no meio. Glória a Deus. O Senhor te abençoe aqui também. Isso, o Senhor te abençoe aqui na frente. Glória a Deus. Eu vou fazer o seguinte, para nós finalizarmos essa reunião, eu vou descer. Só você que levantou a mão, vem aqui à frente que eu vou orar por você, por favor. Só você que levantou a mão. Se você veio com convidado, pode vir. Glória a Deus. Vou subir o monte e muitos desistirão. Eu fiz essa oração. Vou ficar lá Eu tinha 16 anos. até te Por mais que a minha idade era encontrar. pequena, mas eu tive passado por muito complicado. Minha família estava se fazendo. Meu pai não me separou. Vou ficar Coisas erradas. E eu decidi que nesse lugar fiz essa oração. Mas a partir dessa oração, vou subir uma o revolução dentro da minha monte casa. Hoje, muitos a minha família serve ao Senhor. desistirão. Porque eu convidei Jesus para fazer parte. E eu quero selar isso com vocês. Eu não sei da história de vocês. Aí eu quero que vocês repitam mais uma vez uma oração comigo. Feche os olhos e repita. Senhor Jesus, essa manhã eu selo a minha decisão de permanecer firmes e inabaláveis na presença do Senhor. Jamais nos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, mas de permanecer sempre com o objetivo de buscar o Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus. Então, gente, o que nós vamos fazer como igreja? Nós precisamos orar uns pelos outros. Então, nós vamos pegar o pedido de oração de vocês. Nós, como igreja, os pastores, vamos estar em oração. Vamos estar em oração. Eu tenho certeza que os céus vão se mover sobre a cabeça de vocês. Vocês vão dar testemunho nesse lugar. Vocês vão dar testemunho. Então, mas hoje, como igreja, nós abraçamos vocês como família. Nós temos um recado muito importante para vocês da Espírito
Jesus. Te adoramos. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor fez aqui nessa manhã. Porque tudo que o Senhor fez é impagável. A glória do Senhor, a presença do Senhor é real nesse lugar. Nós possamos ir para nossas casas debaixo da proteção, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Que o Senhor nos conceda uma semana extraordinária, uma semana abençoada, produtiva, de boas notícias, para a honra e glória do Senhor. Só você que crê, aplauda o Senhor. Aleluia! Obrigado, Jesus! Obrigado!